Fala galerinha, tudo bem com vocês? Hoje o assunto vai ser rinoplastia, que já era um desejo bem antigo, finalmente consegui realizar. Fica por dentro aqui no vídeo que vai ter uma entrevista super bacana com a médica e maiores detalhes estão na descrição. Aproveita, já me segue lá nas redes sociais, no Instagram, no TikTok, ativa o sininho aqui para receber as notificações e claro, se inscreve no meu canal, curte aqui o vídeo, comenta e compartilha. O paciente tem 29 anos, já passou por uma cirurgia ortognática, já fez colocação de PMMA no nariz, que é uma substância plástica. Hoje a gente vai fazer uma cirurgia para retirar essa substância. A gente vai desenhar mais o nariz dela, vamos buscar um nariz mais delicado, com o dorso mais marcado, que são os pedidos dela. E logo mais vocês vêm aqui para conferir esse nariz que eu tenho certeza que vai ficar muito lindo. Bom, além de tudo, vou contar um pouquinho só sobre a ortognática. Essa é uma paciente que foi muito bem operada, inclusive, pela doutora Tati. Ela tem placas e parafusos em todo o rosto, aqui na região do nariz e no nariz também. Essa cirurgia ortognática altera alguns pontos estruturais que são importantes, né, na rinoplastia e no nariz. Então, confere sempre uma maior dificuldade. É quase com um nariz que já foi mexido mesmo, sem a ortognática ter o foco no nariz. Então a gente finalizou, foi uma cirurgia difícil e chegamos ao resultado, um nariz delicadinho, bonito, a pontinha que ela queria, arrebitado. Acho que ela vai ficar muito feliz. Olha aí, acabamos de acordar, são quase 6 da manhã. Já chegou aqui o cafezinho, ó, sanduíche de queijo, tapioca, gelatina, iogurte, suco, fruta. Perguntei logo pelo meu cafezinho, meu leite quente, mas não pode, a médica não liberou. Eu iria até pedir pra ela liberar, sabe? Mas eu acho que ela esteja dormindo. Hoje eu recebo alta cedo, pela manhã. E é isso, tudo tranquilo por aqui, dormi tranquila, nenhuma dor. Olha só, minha enfermeira maravilhosa. Obrigada. Veio trocar aqui o curativo do nariz. Porque tá pra não ficar sangrando, né? Mas tá perfeito, ó. Ficou lindo. Olha só, vim fazer uma sessão de câmara hiperbárica pós-alta. A doutora recomendou ao menos 3 sessões pra cicatrização aqui melhor da cirurgia de rino. A gente fica aqui dentro dessa câmara de oxigênio, tá? É 100%. É bem tranquilo, já fiz a sessão. E assim, é muito bom para cicatrização de tecido, de pele, de dentro para fora. Quem puder fazer uma cirurgia nessa complexidade, que faça. Bom dia, bom dia, bom dia. E cá estamos no segundo dia de rinoplastia. Tô sem filtro, tô sem nada para mostrar ao vivo e a cores para vocês. Ó como pigmentou. Eu já tava com as olheiras profundas porque eu tava 3 dias sem dormir, minha gente. E aí, depois que fraturou aqui o osso, né, que eu tinha que estreitar isso daqui, aí agora lascou de vez, né? Tá ficando roxo, e aí os 3 primeiros dias vai ficar mais roxo ainda. Mas olha, nariz, zero dor. Pra que serve isso daqui? Isso daqui é pra evitar que essa secreção, mele de sangue, fique escorrendo pela boca. É só por isso, tá? O resto do curativo, ó, tá todo sequinho, fiz a troca agora. Os pontinhos aqui nas laterais a gente vai tirar dia 23. Eu tentei antecipar pro dia 21 por conta do filme de Michael Jackson, que eu comprei a pré-estreia. E essa tala também vai ser tirada junto com os pontos, tá? Essa tala fica aqui dura. E o banho a gente vai se virando. Banho de gato no rosto, lavar cabelo somente em salão de beleza. Tá um bagaço meu cabelo. E banho de corpo normal, tranquilo, tá? E aqui estão as medicações. Não vou dizer para vocês tomarem ou que deve ser dessa forma. Cada médico tem sua conduta. Mas nada mais é que um anti-inflamatório por 5 dias, um antibiótico.
uma pomadinha pra botar na cicatriz. E a gente vai levando isso daqui todos os dias, pelo menos aí entre 1 e 2 semanas, tá? E a gente vai toda disfarçada fazer a câmara hiperbárica agora. Pronto, gente, acabei de ter alta do hospital e vim aqui na clínica Regenere fazer câmara hiperbárica para cicatrização dos tecidos. É maravilhoso, super recomendo, minha médica recomendou e eu comprei aqui um pacotinho pequeno de 3 sessões. E aí, gente, terceiro dia de rinoplastia, tudo aqui nos conformes, acabei de fazer a limpezazinha, vou colocar aquele curativozinho aqui abaixo do nariz. O roxinho aumentou, a tendência realmente é essa, até amanhã ele vai ficar mais roxo ainda. Mas, gente, ó, zero dor, meu único incômodo é na costela onde foi tirado o enxerto, né, um cortezinho. Quando eu me levanto, forço o braço, aí dá aquela dorzinha como se tivesse levado uma pancada, sabe? Mas super suportável. E assim, eu faria tudo de novo, gente, tá? Meu Deus do céu, não vejo a hora de tirar isso aqui tudinho. Vai ficar perfeito esse nariz. Ai, tô muito ansiosa mesmo. Hoje eu estou no 6º dia e vim aqui tirar os pontinhos dessa tala. E aí, Larinha, como é que você está? Como é que foi essa semana? Ótima, foi maravilhosa. Recuperação tranquila. Tá, e me conta como é que tá as limpezas do nariz, tá conseguindo fazer higiene? Tranquila, todos os dias, né? Já tá, respiração desde o 3º dia, tudo normal. E é isso, vamos tirar que eu tô bem ansiosa Vamos? pra ver, né? Vamos. Também quero ver nariz. Tirar esse boné, né? Geralmente são as minhocas do nariz, tu tira essa parte da... Qual foi a maior dificuldade que você teve no pós-operatório? Eu não encaro como uma dificuldade, é apenas um desconfortozinho na área do cortezinho da costela, né? Na costela em si. O nariz não doeu? O nariz, nada. Até porque foi fraturado, né? Pigmentou o roxo aqui, mas eu não senti nada, nenhuma Mas dor. não ficou muito roxinha, né? Não muito. Ficou nos primeiros dias, depois foi saindo bem rapidamente. Eu pensei que ia ficar mais, viu? Não vou mentir, eu achei que ia ficar bem mais roxo. Vou limpar teu nariz. Vê aí pra não pegar. Eu tô produzida não, mas Ótimo, cicatrização muito boa. Muito boa mesmo. Então a gente tá. O nariz tá com curativo há 20 dias, né? A gente trocou, mas há 20 dias tu tá com curativo. 20 dias. Aí hoje vai trocar e colocar de novo, né? Eu acho que eu vou te deixar sem. Ai, deixa. Não sei, que esteja um pouquinho inchado. Mas eu já posso te deixar sem. Agora eu vou ter que fazer um canal no YouTube também. Deixa meu arroba lá. Com certeza. Já tá saindo bem facinho. Ó, aquela marquinha que tava em cima no dorso do nariz já tá bem suave. Onde tava aquele fiozinho, lembra? Isso, fica limpo, bonito. Eu já tô louca pra ver, cadê o espelho? A gente tem que limpar, que acaba acumulando um pouquinho de cola, resto de pele que vai ficando por baixo do curativo. Aí a gente faz essa limpeza. O nariz está bem sustentado, bem desenhado, tá muito bonito. Diferente do Michael, essa vai ser a primeira e última. Né, Lara? E aí, como é que foi o filme? Amei. Gostei de novo. O quê? Tu vai assistir de novo? De novo. Eu tenho que olhar, eu não assisti ainda.
Tá, querida, o narizinho de boneca. Olha. 20 dias, sensacional a evolução. Amei. Lindo. Menina. Conseguiu o pau de venta que eu tanto queria. Então, tá o famoso pau de venta da Lara. Ainda tem uns coisinhas lá dentro, né? Tem alguns pontinhos deixa internos sair, ainda. né? Esses vão cair sozinhos. Tá? Todos os pontos que eram pra tirar eu já tirei. Os que tem ainda são pontos absorvíveis. Eles caem com o tempo. Tô apaixonada. Tá lindo, né? Tá lindo. Lindo, lindo, lindo. Obrigada, doutora. Ela arrasou, ela entendeu tudo. Não precisou ficar me explicando, mostrando muita foto, referência. Ela entendeu de cara, né? Tudo hoje em dia é diferente. A técnica mudou muito, né? De 10 anos pra cá, tudo mudou muito. É isso. Porque antes eu ia em algum cirurgião e levava. Eu queria assim, explicava assim. Hoje em dia já sabe tudo, um enxerto de costela, né? Tudo. E foi uma real reconstrução. Né? Eu quero isso, eu quero aquilo lá. Você já foi dizendo, precisa disso, disso, daquilo. Pronto. É isso. Muito bonito. Muito, muito, muito bonito. Eu vou querer bater umas fotos. E eu acho que hoje tu já pode sair sem curativo. Quer? Amém, quero. A sensação ainda tá meio adormecido. O que tu tá sentindo? Tem a sensação de que o nariz não é teu? Ou tu já tem, assim, Tenho, eu só sinto aqui endurecido, que é normal, né? É. Acho que por conta do enxerto. Isso, Bem durinho. o teu nariz vai ficar mais durinho. Não, sem problema. Ele vai ficar mais durinho do que ele era. Por isso que antes ele abria mais, ele era menos sustentado, porque as cartilagens são muito molezinhas. Então a gente usou uma cartilagem mais forte, que é a cartilagem da costela, para poder deixar ele desse formato, fazer a ponta ficar bem arrebitadinha, bem projetada do jeito que a gente precisava. E aí ele não se abre mais, ele tá durinho, vai ficar durinho. Ai, que bom. Pau de venta que eu tanto queria. Queria saber qual é o intuito desse curativo. É o quê? Manter ele no lugar? O curativo serve como se fosse uma cinta. Quando a pessoa faz uma lipo, usa cinta para manter aquele tecido comprimido, o micropore é isso, ele serve para ficar segurando para o teu corpo não produzir tanto inchaço e a gente conseguir conter e orientar melhor essa cicatrização. Porque debaixo da pele do teu nariz, agora o nariz está cicatrizando. Então essa cicatriz, ela pode querer crescer, ficar mais gordinha, por isso que agora tu vai fazer curativo todos os dias. Então a orientação agora, pode sair do meu consultório sem o curativo, aproveita. Até é bom deixar a pele descansar, que já tá há 20 dias a pele ocluída. Mas agora, até pelo menos uns 2 meses de pós-operatório, eu quero que tu faça o curativo todos os dias. Tá? Esse curativo eu espero que tu mantenha ele pelo menos 15 horas por dia no mínimo. Se puder manter o dia inteiro, se não te incomodar, pode fazer e ficar. E aí todo dia, chega à noite, troca. Principalmente na hora de dormir, tu vai sentir que o nariz incha mais. Então, quando o paciente acorda depois de uma rinoplastia, o nariz está mais inchado. Aí ao longo do dia o nariz vai desinchando. Então essa é a rotina do nariz pós-rinoplastia. Ao longo do ano, cada vez mais você vai ver uma oscilação menor. Então, nos primeiros 2, 3 meses você vai ver que ele acorda inchado, ao longo do dia desincha, acorda inchado. E aí, mês após mês, essa curva vai diminuindo até que próximo de 1 ano, você não vai ver mais tanta variação no teu nariz. Ai, perfeito. Doutora, eu queria fazer uma pergunta, assim, que é uma dúvida de muitas pessoas, inclusive um questionamento meu. A gente sabe que antigamente se usava muito cartilagem da orelha, né? Ou cartilagem do próprio septo para fazer, né? De onde foi que surgiu essa parte do enxerto da cartilagem costal? Né? Desde quando? Quando isso foi aprimorado? Qual é a vantagem, né? Na verdade, a cartilagem da costela já é usada há muitos anos para cirurgias reconstrutivas. Então, pode pegar assim crianças que nascem sem a orelhinha, né? Então, há muitos, muitos anos, muitas décadas, na verdade, já se usa a costela. Então, a gente retira um pedaço aqui da cartilagem da costela, porque a costela ela tem uma parte cartilaginosa, e com essa cartilagem faz o molde da orelhinha, bota por baixo da pele, aquela criança vai ganhar um novo formato. Outras cirurgias reconstrutivas. Então, é um banco de cartilagem, um banco de material que a gente tem no nosso corpo e já era muito utilizado. Na rinoplastia,
Utilizava-se antes muito a orelha, porque as técnicas ainda não eram as técnicas que a gente usa hoje. Então hoje a gente usa muito um enxerto que se chama extensor septal, que é quase uma viga que a gente coloca aqui, essa cartilagem do septo, a gente coloca aqui e projeta a ponta. Antigamente, há 15 anos atrás, não se usava tanto esse enxerto. Então, às vezes, a orelha era usada para quê? Para dar uma camuflada, para botar um volumezinho em um lugar ou outro. Mas, nesse sentido de esticar a ponta, a cartilagem da orelha é curva. Ela não vai. E outra, você quer um nariz reto, centrado. É uma cartilagem que não vai dar o que a gente precisa. A cartilagem da costela, ao contrário, sim. A gente consegue cortar, ela fica retinha e ela é muito forte. Assim, geralmente, ela é mais forte do que a cartilagem da orelha e, em muitos casos, do que as cartilagens do nariz. O teu nariz, por exemplo, tem uma cartilagem bem mole. Então, se a gente fosse tirar um pedaço do teu septo para esticar a tua ponta, na hora da cirurgia ia ficar bonito. Mas daqui a um mês, o teu nariz já ia estar gordinho, ia estar sem aquele formato que a gente buscou na cirurgia. Porque é uma cartilagem frágil, uma cartilagem muito mole. Entendi. E vamos aproveitar e pegar um gancho aqui sobre a questão de pessoas que fazem rinoplastia em consultório de dentista, né? Rinoplastia entre aspas, tá? A rinomodelação com fios de sustentação. Às vezes colocam preenchedores, inclusive definitivos, como o PMMA, que eu coloquei também, né? E como fica essa cirurgia? Ela se torna muito mais complexa em virtude dessas decisões desses pacientes que fazem antes essa rinomodelação. No caso, uma rinoplastia após essas primeiras cirurgias, né? Isso. Sim, é que essas cirurgias elas são meio experimentais, tá? Eu, na minha experiência, de todos os pacientes que eu já operei após esse tipo de cirurgia, cada nariz que eu abordo foi operado de um jeito, não existe uma técnica padronizada. São fios grosseiros que rasgam as cartilagens, então não é raro a gente ter as estruturas internas do nariz totalmente danificadas, muita fibrose. Por quê? Porque é uma cirurgia que é feita numa cadeira de consultório, num ambiente que não é próprio para, com toda a asepsia, cuidado. Então é muitas vezes feito às cegas. A dissecção não é feita no plano correto, então isso vai gerar o quê? Vai gerar fibrose, vai gerar uma cicatrização errática. Muitos narizes que eu recebo dessas cirurgias, eles acabam ficando retraídos, deformados, com muita cicatriz hipertrófica e nem sempre a gente consegue trazer o resultado ótimo. Às vezes a gente só consegue melhorar. Mas não dá aquele resultado que o paciente teria com uma primeira cirurgia adequada. A cirurgia, ela tem riscos, né? Então a gente tem que fazer num ambiente próprio, num local seguro, paciente monitorizado, com anestesia geral, tá? Então uma cirurgia que pode sangrar, e aí se você aspirar, se você broncoaspirar o sangue, é algo que é perigoso para o paciente. Então a gente tem que prezar primeiro pela segurança do paciente, né? E num ambiente adequado, com anestesista, é a única maneira que eu acho que a gente pode operar. Né? Então fique a dica, não vão pelo custo baixo tentar camuflar um problema, né? Não façam o que eu fiz nesse caso. Vão na raiz do problema. Então, se vocês verem que o problema de vocês é rinoplastia, poxa, vai num médico, um otorrino maravilhosa, melhor para mim daqui de Recife, Pernambuco. Vai direto na raiz do problema, tentar resolver, né? Não fica camuflando, porque aí complica a sua vida, você não fica satisfeito 100% e complica a vida do médico também, porque vai se tornar uma cirurgia mais difícil, né? Mais demorada, mais cara. Então, vai na raiz do problema. A rinoplastia, ela pode tratar a estética, a parte funcional também. Então, é uma cirurgia muito completa e é uma cirurgia muito validada há centenas, tem mais de 100 anos a gente tem registros de rinoplastias. Então, uma técnica muito estudada, a anatomia amplamente conhecida do nariz. Então, cada vez mais a gente tem noção de coisas que a gente não sabia tempos atrás. E o nariz é uma estrutura complexa, por mais que as pessoas leigas não vejam isso, não é alguém que faça assim, um breve curso, algo assim que está apto para operar o nariz. O nariz complica e depois, muitas vezes essa pessoa que não está habilitada para estar manipulando o nariz, ela não vai conseguir
tratar qualquer tipo de intercorrência que venha a ocorrer. Eu vou citar até um exemplo aqui de pessoas que botam... A gente sabe que o ácido hialurônico é um produto legal, né? As pessoas colocam, mas gente que vai camuflar um problema de uma rinoplastia com ácido. Depois de um ano tem que retocar e vai na raiz do problema. E diz, nossa, eu gastei tanto dinheiro com ácido hialurônico e não resolveu. Porque não foi na raiz do problema, né? Eu sou a favor disso. O ácido hialurônico, a rinomodelação, às vezes ela pode entrar em algumas situações pontuais, ela pode camuflar algumas pequenas coisas, mas são indicações muito precisas, tá? Sim. Pode sim, é legal em algumas situações, mas não na maioria. Então a maioria acaba não se beneficiando muito com o preenchimento, né? Sim, e se tratando do meu nariz especificamente, né? Eu já fiz uma cirurgia ortognática, né? E a senhora me falou que por si só, o fato da pessoa ter feito uma cirurgia ortognática, o nariz já é um nariz mais difícil de ser mexido, sim, né? E como foi o meu nariz, doutora? Foi tranquilo, não foi? Foi uma caixinha de surpresa, foi lá na hora que a gente tirou tudo, né? Foi. E viu como foi retirar o material que estava lá, tudo. Como foi o meu caso em específico? Deu muito trabalho? Deu muito trabalho, principalmente o descolamento, porque a cirurgia começa a gente tendo que descolar a pele da estrutura interna, e com a presença do material que tinha dentro do teu nariz, que era o PMMA, a gente já tem muita fibrose e muitas vezes esse PMMA próximo da pele, então tem que haver muito cuidado para você tirar ele sem machucar a tua pele, sem fazer nenhuma lesão da pele, porque isso fica visível depois e é um problema que acaba sendo visto por fora, né? Então a gente tem que fazer com muito cuidado essa dissecção na hora da cirurgia. Depois que a gente retirou todo o material, que a gente conseguiu retirar todo o dorso aqui na região da ponta até aqui a base do teu nariz, aí que a gente começa a cirurgia. O teu nariz era um nariz pouco projetado, então a tua vontade de um nariz mais refinado, a gente precisa jogar essa ponta mais pra frente. Como era um nariz pequenininho, essa é a nossa dificuldade. O quanto que a gente ia conseguir esticar a tua ponta para também saber quanto que a gente poderia levantar do dorso, porque a tua queixa principal é que você não tinha isso daqui bem desenhado. Então, primeiro a gente define a ponta, primeiro a gente estica, projeta essa ponta, para depois a gente saber quanto que a gente consegue levantar do dorso. E a gente projetou o máximo que a gente conseguiu da ponta, de uma maneira bonita, né? E que, enfim, a pele precisa fechar depois do nariz. E ficou ótimo. A gente colocou muito enxerto ali dentro do teu nariz, então é uma estrutura bem... enxertada. Tem muita estruturação aí dentro do teu nariz. A dificuldade é essa, porque são muitos enxertos, então é uma cirurgia que acaba se tornando uma cirurgia longa, porque a gente tem enxerto nas laterais do nariz, na ponta, no dorso, então todo o nariz, e é tudo muito milimétrico, assim, é coisa de 1, 2 milímetros, então são suturas muito delicadas, com fios muito delicados, e tudo isso leva tempo. Outra coisa, uma durabilidade mais ou menos de quantas horas a rinoplastia, num contexto geral? A minha foi em torno de 6 horas, né? Foi 4 horas. Mas, né, se não tivesse as complicações, umas 4 horas. Né? E vem muitos pacientes que já operaram 1, 2 vezes, né, doutora? Fazer uma terciária com a senhora. Já teve mais que isso? Quaternária, já. Quaternária. E fizeram rinoplastia de fato com o médico? Muitas vezes sim. Muitas vezes sim. A grande maioria. É porque essas cirurgias que são feitas em consultório, isso é uma coisa muito recente. Há 5 anos atrás, a gente não tinha outros profissionais mexendo em nariz. Quem mexe em nariz, a princípio, é cirurgião plástico ou otorrino, né? Então, basicamente, o que eu sempre tive no meu consultório foram cirurgias revisionais de pacientes que haviam operado ou com cirurgião plástico ou com otorrino. Aí, enfim, nos últimos anos a gente teve aí um boom, né? Muita gente querendo trabalhar com estética, com procedimentos no rosto, e acabaram também entrando e fazendo também outros procedimentos relacionados da área do nariz. E aí a gente começou a ver outros problemas aqui no consultório. Então, hoje em dia eu digo que é muito mais difícil operar um paciente que vem desses procedimentos, mas muito mais difícil. Mas assim, eu só posso falar dos casos que eu operei e que eu conheço. Inclusive, abrindo uma brecha para falar sobre questão de cirurgião plástico, né? Porque muita gente vai atrás de cirurgião plástico, mas tem que ver se o cirurgião plástico é especialista de fato em rinoplastia, em face, né?
Às vezes ele é bom em mama, em abdômen, mas é buscar hoje em sempre dia, referências. cada vez a gente tem os médicos mais setorizados e mais especialistas, né? Então, hoje em dia não é como antigamente que o médico fazia de tudo, né? O cirurgião. Então, cada vez mais a gente tem cirurgiões muito bons em um tipo de cirurgia. Então, sim, eu acho que esse é o melhor caminho para um paciente que busca operar qualquer parte do corpo, né? Ver quem é que faz muito bem aquilo que você deseja operar. E eu que sou pesquisadora assídua, tá? Então, eu fui na melhor. Não, eu dei o tiro certeiro, ó. Otorrino, doutora Laura. Isso aqui, o teu nariz, isso aqui é o planejamento do que foi realizado na tua cirurgia. Tudo isso à mão, pelo iPad. Eu desenho tudo, depois da cirurgia, eu venho aqui e eu anoto tudo o que foi realizado na cirurgia. Então, a gente tem volume colocado nessa região, a gente tem nas laterais do teu nariz, nas duas asinhas, temos enxertos nas laterais, temos enxerto na ponta, temos um enxerto aqui por baixo do teu dorso, por baixo, porque a gente tem nessa região ainda tinha um pouco de volume colocado. Então, por baixo a gente colocou um enxerto de costela, ainda colocou mais gel de cartilagem em cima para trazer mais volume. Enfim, é muita coisa. Então temos enxertos aqui no dorso, na ponta, isso aqui que tá levando a tua ponta para cima. Então tem um enxerto empurrando a tua pele para cima. É muita coisinha, por isso que é uma cirurgia muito meticulosa que acaba demorando. São termos bem técnicos que só quem estuda mesmo vai entender de fato, né? Por exemplo, esses enxertos em diversas áreas do nariz são, como é que eu posso dizer, espessuras diferentes, gelatina de gel, então você fez alguma coisa com o enxerto para ela se tornar uma textura diferente, né? Então, entendi. Coisa boa saber disso. Muito bom. E tudo isso, só curiosidade, tudo isso tu faz na hora da cirurgia? Tu tá operando quando acaba? Não, na hora que acaba a cirurgia, eu tenho que descrever. Todo cirurgião que opera, que faz uma cirurgia, qualquer cirurgia, da barriga, uma cirurgia cardiológica, o médico tem que registrar em prontuário o que foi feito, quais fios ele utilizou, porque isso é um registro para o paciente também. Se qualquer dia você tiver qualquer alergia a algum material ou for passar por uma nova cirurgia, o próximo médico pode querer acessar o que foi feito numa primeira cirurgia. Então, todo médico, depois que opera, ele anota tudo o que foi feito, diz os passos da cirurgia. Então, isso tudo tem que ser registrado por escrito, mas eu gosto de fazer também desenhado, para que eu possa ver. Então, assim, qualquer questão que eu tenha com o paciente, eu olho aqui, eu sei o que tem dentro do nariz dele, o que pode ser, enfim, pro meu controle. Tá ótimo, amei. Eu não sabia disso. Que lindo, e tudo bem desenhadinho, né? Pego aqui, ó, eu sinto falta de ficar desenhando. Quando acaba a cirurgia, eu penso, ai, que coisa boa, agora vou ter que desenhar. Tem cor, ela sai mudando, trocando as cores, ó, tudo lindo. Vou gravar um pouquinho mais até. Gente, eu tô passada. Muito massa. Uma lâmina tripla aqui, ó, na base do teu nariz e depois mais gel de cartilagem aqui por cima. Então tem bastante volume que a gente colocou. Ai, que coisa interessante demais. As fraturas, né? Então isso aqui, ó, é vermelho, são os traços de fratura que a gente fez. A gente quebra mais ou menos na lateral, assim, do nariz, que é onde totalmente notório que tá bem estreitinho. Então o nariz consegue afinar bastante. Tu tem que cuidar muito com a higiene das tuas mãos. Se o nariz coçar, tem que lavar a mão, aí pode encostar no nariz, porque tu tá com 20 dias só de operada. É muitos. As pessoas vão olhar pra ti, não vão sonhar que tu acabou de passar por uma rinoplastia, que é uma grande cirurgia, apesar de ser num espaço bem pequeno do teu corpo. Teu nariz tá lindo, porém, se a gente colocar uma lupa, se a gente botar um microscópio, a gente vai ver que ainda tem cicatrizes que não estão, a tua pele não está totalmente íntegra. Então aí é porta de entrada para uma infecção, para algum problema que a gente não quer. Então tem que cuidar, principalmente com a higiene, o que vai encostar no teu nariz. Então esse tem que ser o teu maior cuidado agora. Maquiagem também, agora em casa, né, os próximos dias. No rosto todo não tem problema. Aqui eu não quero que você passe ainda maquiagem aonde a gente tem as cicatrizes, que praticamente sumiram já, né? Se quiser mostrar até as cicatrizes, nem dá pra ver praticamente. Tá com os pontozinhos internos aqui dentro.
Tem cicatriz em todo o nariz, Isso dá um 360 no mas não dá nem pra ver. Tá muito bonito. E, doutora, explica aqui sobre a questão do Roacutan. Qual é o objetivo de usar Roacutan após rinoplastia? O Roacutan, o que a gente percebeu ao longo dos anos, na verdade, foi uma médica colombiana chamada Roxana Cobo. Ela fazia muito tratamento de cosmetria para os pacientes que ela operava de rinoplastia. E ela começou a perceber que os pacientes que utilizavam o Roacutan tinham um resultado da cirurgia do nariz muito superior aos que não utilizavam. Então ela escreveu o artigo, começou a levar para os congressos e o que a gente foi entendendo depois disso, né, é que o Roacutan, que é a isotretinoína, ele dá uma bloqueada na ação dos fibroblastos. E o que é o fibroblasto, né? Na verdade, quando a gente opera por baixo da pele, a gente opera na estrutura interna, né, osso, cartilagem, e aí quando a cirurgia acaba, essa pele tem que cicatrizar e grudar novamente naquele tecido de baixo. Essa cola, essa cicatriz que vai acontecer, pode ficar uma cicatriz um pouco mais hipertrófica, uma cicatriz um pouco mais grossa, uma cicatriz redundante, e a gente chama isso de fibrose. Então é como se o que vai colar a pele na estrutura interna pudesse ficar um pouco mais grosso. E quando isso acontece, estraga o nosso resultado. O nariz que estava delicado, daqui a pouco vai estar um nariz mais globoso, né? De novo, com aquela ponta mais arredondada. Então, o que a gente descobriu é que usando a isotretinoína a gente bloqueia as células que criariam essa cicatriz hipertrófica. Então a gente consegue manter as cicatrizes muito mais delicadas abaixo da pele e com isso manter um resultado, garantir um resultado bem bonito a longo prazo e aí, claro, o nariz cicatriza dessa forma. Que legal, e o tempo mais ou menos é de 3 a 6 meses tomando? Então, a gente tem um pico de formação dessa cicatriz ali pelo 3º mês. Então, hoje em dia, se o paciente tolera, se está tudo bem, se é um paciente que não deseja engravidar, porque a isotretinoína é um remédio que não deve ser usado por mulheres que tenham risco de ter filho e tudo mais. Então, eu gosto de manter às vezes até uns 6 meses. E tenho muitas pacientes que acabam indo para dermato e aí acabam, já que usaram, já fazem um tratamento mais completo. Porque o Roacutan, nesse caso, não é para tratar a pele. Na verdade, a pele vai acabar melhorando para a maioria das pacientes, porque é um efeito colateral e vai melhorar a acne, melhorar a pele, mas não é esse o objetivo principal do uso do Roacutan na rinoplastia. E é isso, meus amores, estou indo para casa, 20 dias de operada, a doutora me liberou para ficar sem o curativo. E aí vou ter todos os cuidados que ela falou aqui no vídeo para vocês. E muito obrigada. Só hoje? Só hoje? Amanhã eu vou ter que fazer. Muito obrigada por tudo. Oh, meu amor, tá muito bom.